Boa noite! Vamos começar então mais uma live semanal aqui do nosso blog Ser Mãe. Tudo bem com vocês? Boa noite! Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Vamos lá. Obrigada, gente. Então vamos lá. Vou chamar já a Manu aqui e vamos entrar. Vamos lá. Se conseguimos entrar, jantar. Yeah. A gente tá ficando melhor, cada vez mais. Ai, que bom. Então, olha só, pessoal. Eu vou introduzir o tema, né? Ainda vai entrando mais gente que já está nos acompanhando, né? Mas para explicar o tema de hoje, né? Nós estamos preparando um material muito bacana sobre obediência para vocês, né? Boa noite, Dilma. Boa noite. E eu encontrei um livro, que na verdade ele é de 1980, já descobri que tem uma tradução em português, mas justo Ah, ele fala isso, olha lá. Como falar para que os filhos, ler espelhado é meio difícil, né? Mas como falar para que os filhos escutem e como escutar para que os filhos falem, né? Então, veio muito de encontro com muitos temas que a gente vem estudando para falar para vocês, né? E nós pensamos assim que era muito legal a gente fazer uma live com algumas dicas práticas sobre isso, né? E aí a gente combinou para hoje, né? O nosso quase que programa semanal já, quinta-feira, para a gente tratar desse assunto, né? Então, uma coisa que eu queria, né, falar para vocês assim, esse tema ele dá conteúdo para muito mais do que uma live, né? Hoje a gente vai até tentar que seja só meia horinha mesmo, porque o papo flui aqui quando a gente vê, a gente tá passando de uma hora, né? Mas a gente vai tentar resumir, né? E tentar colocar algumas dicas práticas também, né? Sobre esse assunto. Só que assim, antes eu queria colocar para vocês, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade com a obediência por problemas de comunicação, né? A gente já falou em outras lives sobre obediência e esse fato de saber falar para que as crianças escutem e saber né, escutar para que elas falem é uma chave da nossa comunicação com os filhos para conquistar a obediência, né? Ou também a autoridade, outros temas que a gente já falou. Mas o diálogo é uma chave para isso, né? Então, o que a gente assim vê? Por exemplo, quando a gente pede para as crianças colocarem os brinquedos em ordem, arrumar ou guardar, né? Por que a gente não consegue? Aonde está a chave de falha, né? No mandato ali, na ordem. Ou chama para comer, ou quer que coma algo e não consegue, né? Ou quando tá fora de casa, não quer que mexa nas coisas dos outros, não quer que mexa em alguma coisa que é do comércio, né? Enfim, que não é dela, né? Como saber transmitir essa mensagem, né? E às vezes até para conquistar também a confiança e a autoridade, né? O cuidado com as coisas, como fazer com que a criança ela tenha esse cuidado com as coisas, né, com os pertences. Uma coisa assim típica, por exemplo, quando a criança perde o uniforme na escola, né? Sempre volta para casa sem o uniforme. Como fazer com que ela tenha esse cuidado, né? Que ela tenha esse zelo com as coisas. Ou sei lá, né? Vai brincar na casa de um amigo, esqueceu lá uma peça de roupa, um brinquedo que mais gosta, né? Como fazer com que eles entendam essa importância. Ou fazem as coisas escondidas, né? Então, nesse sentido de conquistar a confiança, para que os filhos não façam as coisas escondidas, né? Ou pelo menos sejam sinceros com a gente. E o castigo, né? Um outro ponto também que é importante, que entra nessa questão do diálogo, né? Será que é necessário dar castigo? Como que a gente dá castigo, né? Qual é o momento certo de entrar com o castigo?
Então, esses foram alguns pontos, assim, que a gente tentou colocar como concreto, que, que a chave está no diálogo, né? Está a gente conseguir conversar com as crianças, conseguir com que elas nos escutem e a gente conseguir escutar elas para que elas também falem. Certo, Manu? É interessante esse aspecto, né? Porque a gente geralmente, quando vai perceber as dificuldades de comunicação, a gente não percebe dessa forma, como dificuldades de comunicação. A gente percebe que a criança não obedeceu. É muito difícil alguma mãe parar para refletir que não está ouvindo, né? Que a comunicação, a gente não está recebendo adequadamente a comunicação da criança, né? Muitas vezes o modo como a gente herda certas estruturas de frase, por exemplo, quando a gente exclama assim, você nunca me obedece. Quem mandou você fazer tal coisa, né? Quem mandou você mexer nisso? Assim, o que a gente espera que a criança vai responder? É, eu me mandei? Na verdade, a gente usa essas frases feitas porque a gente já cresceu, já se apropriou delas, já sabe o que elas significam. E o significado delas muitas vezes não está literalmente no que foi dito, né? Eu lembro de uma situação dessa que a comunicação não aconteceu com a minha filha mais velha, que ela caía, se machucava, e eu falava, já passou. Da onde que eu tirei esse já passou? Tipo, já passou, já passou. Eu ouvi a minha mãe falar isso pra mim e falava isso pra ela. E um dia minha filha olhou pra mim e falou assim: não passou. Mas assim, é óbvio que não passou. Tá doendo, ela acabou de cair. Mas por que eu falo já passou, né? Por que eu me comunico assim? Que coisa mais infeliz, realmente não passou, tá doendo. Aí que eu comecei a pensar na minha trajetória pessoal, que realmente a gente às vezes se comunica mal porque está usando essas frases sem refletir sobre elas, né? Essas frases que estão na cultura, né? No caso específico do já passou, eu substituí por vai passar. Calma, vai passar. Não dá para ela dizer, né? Ainda tá doendo mesmo, mas vai passar. Mas essas assim, quantas vezes eu tenho que falar que para você juntar seus brinquedos? O que a gente espera que a criança vai responder? Quero que você me. Se você falar 200 vezes, talvez eu te obedeça. Na verdade, falta a gente pensar exatamente no que a gente quer dizer, né? Se apropriar da linguagem. Porque se a gente fala com mais assertividade, isso não quer dizer falar com mais força ou falar com mais agressividade. Falar com mais clareza mesmo, né? A gente pode obter resultados melhores, em vez de perguntar quantas vezes, ou ficar na lamúria, né? Você nunca me obedece, eu já pedi 500 vezes. Não é mais fácil a gente pedir diretamente? Você pode juntar os seus brinquedos? E isso, né, Manu, Ou é uma das coisas até que a gente comentou na outra live sobre autoridade, né? Da maturidade dos pais, né? Mas uma coisa, assim, que eu acho super importante é a gente cuidar da nossa ansiedade, né? Porque nós acabamos sendo muito ansiosos com as crianças e às vezes a gente não dá 5 segundos para eles pensarem, né? Então, você fala, fecha essa torneira. A criança, coitada, nem deu tempo dela processar a torneira, fechar, nem deu tempo dela processar. E 5 segundos, se a gente pensar mesmo, é muito pouco tempo falando, mas é muito tempo quando você precisa esperar com que a criança reaja, né? Então, nós somos ansiosos em querer que as crianças obedeçam. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é respeitar o tempo da criança, respeitar o tempo de raciocínio dela, né? E isso é cuidando da nossa ansiedade, né? Às vezes a gente também já chega assim, falando para a criança, né? Como você estava colocando, né? A gente chega colocando todo um discurso na frente, né? E eu vejo que muitas vezes é consequência de
Por exemplo, quem trabalha fora, você acabou de chegar do trabalho, acabou de estar com contato com a criança, veio com a cabeça cheia de problemas e coisas, ou você acabou de discutir com o marido e, não sei, ou com a sua mãe, com a vizinha, aconteceu um problema, você quase bateu o carro, aconteceu alguma coisa e a criança faz uma pergunta e você... assim, né? Já vem com aquele... mas calma, coitada, ela não tem nada a ver com isso, né? E é engraçado que se fosse assim, uma outra pessoa, não sei, de uma autoridade para você, uma pessoa que você respeita, por que que você pensaria duas vezes para falar? E por que que para os seus filhos você não pensa antes de falar, né? Então, muitas vezes a gente acaba assim descontando nos coitadinhos tudo que a gente, né, tá sofrendo naquele momento ali. E essa forma com que a gente transmite faz com que eles também não respondam da forma como a gente queria, né? Uhum. Até essa questão do tempo que eles demoram para nos responder, a gente tem que estar atenta que isso é uma questão de desenvolvimento biológico mesmo. O tempo de processamento da linguagem, processamento cognitivo da criança é diferente do processamento de um adulto. E como a gente não lembra disso, porque nós somos adultos, a nossa tendência é mesmo atropelar, né? E esse exemplo que você deu eu achei muito bom, de se a gente falaria assim como se fosse com uma pessoa que tem autoridade sobre nós. Mas às vezes é uma questão de delicadeza mesmo. Eu aprendi uma dica que eu gostaria, até deveria usar mais, mas que é corrija o seu filho como se você estivesse corrigindo o filho da sua amiga. Se você, não precisa nem ser o seu filho, né? Não precisa nem precisa nem ser um adulto. Se fosse uma criança que não é o seu filho, como que você falaria exatamente a mesma coisa, né? Falar assim, ai, queridinho, não faz assim, tem certeza que não foi assim que a sua mãe te ensinou? A gente fala com mais jeito. E realmente, às vezes a gente atropela a criança pelo que está acontecendo com a gente, com as nossas circunstâncias, com a nossa impaciência, né? Com essa familiaridade realmente esquece que estamos dando o exemplo. E às vezes o feedback que a criança vai nos dar no comportamento dela é fruto justamente desse nosso despreparo, né? Chegar em casa, como agora relaxei, vou deixar os bons modos lá fora, vou tirar esse casaco de bons modos e vou deixar todo o meu mal, a minha falta de educação. Não dá, né? E outra coisa também, Manu, às vezes a gente nem olha na cara da criança, né? Quantas vezes a gente vai dar uma ordem, a criança está de costas para você. Aí você fica lá gritando: guardem os brinquedos. A criança está de costas para você. Ah, mas ela me ouviu. Sim, de fato ela te ouviu. Mas a gente quantas vezes já viu que a comunicação eficaz é olha olho no olho, né? Se a criança não reagiu, pega pela mão, vai, faz ela fazer, né? Agora a gente às vezes fica conversando com as costas da criança, ou ela tá atenta em outra coisa, num jogo, não sei, num desenho, né? Ou até num amigo, tá? Prestando atenção no outro amigo e você tá ali gritando, que nem uma louca falando, e a criança não tá nem aí. Ah, mas ela tá me ouvindo. Não, ela não tá ouvindo, porque ela precisa estar com todos os sentidos dela voltados ali, né? E aí as pessoas daí já, né, a mãe já chega à conclusão, meu filho é desobediente. Não é desobediente porque não quer te responder, né? Ou que está com problema de audição. É porque a gente precisa, né, ter todos os sentidos dela voltados, né? Exatamente. E justamente essa familiaridade da gente, né, são os nossos filhos, a gente está em casa, está num ambiente mais espontâneo, leva muitas vezes a situações de descaso mesmo, da gente não dar devida atenção quando eles vêm conversar conosco, né? De falar assim, né, com a cabeça dentro da máquina de lavar louça ali, tá falando, dando informação vital, como se estivesse fofocando, né? E realmente tem a questão também da hiperconectividade, né? Às vezes a gente está presente só de corpo e espera que eles vão estar nos ouvindo com essa atenção toda, e não vai acontecer isso assim, né? Principalmente assim, a criança, um exemplo, a criança tá lá derrubando um suco no chão, né? Alguma coisa assim, ou mexendo em algo que não deve. Aí a gente
soma esse descaso de falar no meio do caos, sem falar diretamente, sem se preocupar com a postura, com a linguagem verbal, com a linguagem não verbal, né? Com a expressão que eu estou fazendo. E ainda escolhe palavras como, por que você fez isso? Sim, talvez não seja a questão mais. O meu objetivo é qual? Que a criança me obedeça, que ela pare de rasgar um livro, rasgar um livro. Ou, assim, para a criança, se para um adulto, às vezes, investigar as nossas motivações profundas das ações já é um processo que demanda maturidade, para a criança, mais ainda. Esses são modos prontos de se comunicar, altamente ineficazes. É melhor dizer de forma clara e direta, não se comporte assim, mas usando esses recursos que você colocou, né? Olhar, tocar na criança, até, novamente, o desenvolvimento cerebral da criança, de distinguir figura e fundo. Assim, a gente trabalha isso lá na alfabetização, de prestar atenção nos sons. A criança tem um cérebro em desenvolvimento. A gente não pode tratar como se estivesse tratando realmente com alguém da nossa idade, né? E outra coisa nesse aspecto, que é interessante a respeito do nosso comportamento materno, a gente tem uma tendência a trazer uma carga grande de sentimentalismo, né? Como se estivesse lidando de fato com um adulto. Como se eu fizesse uma chantagem, vou fazer uma chantagem emocional para o meu filho agora ele vai me obedecer, porque eu vou falar que eu tô muito cansada, que eu já falei 1000 vezes, porque eu me mato por essa família. Assim, vou fazer um drama. Isso é super, super materno, né? Mas a verdade é que a criança, principalmente criança pequena, aqui, né, nosso enfoque, ela nem chegou na camada 4. Ela ainda nem, assim, a atenção dela ainda nem está voltada para os sentimentos, né? E a gente está, assim, o nosso objetivo é muito anterior. A gente tem que dialogar com o nível que a criança está. Se ela está voltada para a linguagem, vamos atender a linguagem, vamos focar ali, usar os verbos no modo correto. Se uma ordem, eu vou falar, faça isso, né? Sem ficar no dramalhão ensinando a criança que ela tem que me obedecer por causa dos meus sentimentos, né? E até nesse sentido, na questão dos sentimentos, né? É importante que a gente, para que a comunicação seja eficaz, que a gente reconheça os sentimentos dos filhos e ajude eles a enfrentar isso, né? Às vezes, por exemplo, a criança brigou com um amiguinho, né? Entrou em casa, ou o amigo não queria mais brincar com ele, né? Mas a criança entra em casa triste, vai falar com você e você está mexendo no celular, né? E aí você vem falando, fulano bateu em mim, ou fulano quer brincar comigo, e você ali continua olhando no celular e fala, tá bom, não tem problema, amanhã você brinca. Você tem outros amigos, né? Isso é uma coisa que a gente tem que, primeiro, né? Voltar na questão da linguagem, da atenção, né? Tô olhando o celular, tô olhando para a televisão. Vira o foco para a criança, né? E depois, tenta ajudar ela a reconhecer os sentimentos dela, né? E trabalhar isso nela. Então, querido, né? Eu entendo, você tá chateado, né? Puxa, que pena que ele não quer brincar com você, né? Mas e os seus outros amigos que tanto você gosta? Fulano, Beltrano, né? E se você brincasse com eles? Né? Então, você não precisa falar mal da outra criança, né? E nem falar, isso não tem importância. Claro que tem importância, né? Se ele está sofrendo é porque tem importância para ele, né? Então, mas fazer ele trabalhar, reconhece o sentimento e fazer ele trabalhar, né? Ou às vezes, por exemplo, a criança não sei, perdeu a borracha da Hello Kitty dela, a borracha desse tamaninho, ela perdeu a borracha e tá assim, aos prantos porque perdeu a borracha, né? Ai, meu Deus, eu compro outra para você. Não, coitada. Mas vou chegar para ela e vou falar o quê? Pois é, fala, que pena, filha, aquela borracha é tão bacana. Mas olha, você não tem outra rosa que você possa usar, né? Ou tenta
né, achar outra coisa para que ela consiga voltar a atenção, mas reconhecer o sentimento dela, né? Não menosprezar, assim, como se fosse qualquer coisa. Ah, é qualquer coisa. Não, não é, né? Para criança não é. Ela tinha um afeto com aquilo, né? É a mesma coisa, você faz coleção de selos e tem lá um monte de selos guardados velho e caiu água, molhou tudo os seus selos e você vai fazer um drama por causa disso e ninguém vai te entender, né? Então, assim, se a gente quer ser compreendido, a gente precisa minimamente também compreender as crianças, né? No nível deles, né? E isso ajuda muito a estabelecer essa relação de confiança, né, de manter eles próximos, essa compreensão. E tanto em situações assim, positivas, negativas, né, no sentido que da criança querer conversar, ela me procurou para o diálogo, né, como esse exemplo que você colocou, e eu estar aberta de verdade, né? Hoje em dia, assim, nós temos que ficar atentos para tirar os olhinhos do celular, né? Você está falando com seu filho assim, né? Olhando para o celular. Aham, aham, aham. Bom, você não está nem levantando os olhos, tá grave, né? Mas também tem o caso, assim, quando eles são um pouquinho maiores, que eles aí vão vir com, muitas vezes, com o protesto ou com querer discutir, né? E também é importante a gente dar essa validação. Quando nós vamos conversar com alguém, a gente quer ser ouvido. Dá uma sensação muito ruim o porque eu falei, porque sim, o não tem mais. Assim, isso a gente vai fechando. Estou lendo o canal de comunicação. No momento que a gente quiser recuperar, vai depender dele estar disposto a recuperar esse canal de comunicação comigo. Então, às vezes a criança fala assim, mas não, você fala, junte os brinquedos. Ah, mas não fui só eu que espalhei. Assim, a gente você pode entrar no looping da conversa e ficar discutindo se é pertinente, se não é pertinente, mas você é injusta, mas não sei, e ficar batendo boca com a criança em última análise, né? Ou querendo colocar argumentos, muita explicação, muita, assim, que está fora do nível dele, ou simplesmente dizer, eu entendi. Entendi que foi isso que entendi que você não concorda, mas eu preciso que você junte os brinquedos. Assim, essa validação do que eles têm para nos dizer, ela é importante. E é importante, assim, em toda a comunicação, né? Se a gente não fizer nos nossos relacionamentos, uma espécie de diálogo medieval, né, das universidades medievais. Antes de te responder, eu vou deixar claro que eu realmente ouvi o que eles têm para dizer. Mas, se no relacionamento adulto isso já é difícil, no relacionamento com a criança a gente nem pondera que isso é pertinente. A gente tem que trazer para nossa percepção intelectual que os sentimentos da criança estão ali e que eu estou construindo um relacionamento. E ele agora pode ter 3 anos e ele pode ir registrando. Minha mãe não me ouve, minha mãe não quer conversar comigo, minha mãe. E isso daí vai ficar talvez uma sementinha para um relacionamento difícil na adolescência, para um afastamento na vida adulta. Assim, a gente vai construindo tijolinho a tijolinho, né? Esse relacionamento. Isso, e quando também a gente precisa, né, que eles obedeçam, né, isso que a gente já comentou, né, de não ficar dando discurso, de não ficar ali, né, a gente pode colocar, assim, situações concretas, né, que nem deixou a torneira aberta, né, isso de ser claro, né, não ficar dando discurso. A gente tem mania, às vezes, de ficar falando ali, nossa, porque a conta de água vai vir caro, não sei o que. A criança nem sabe o que é uma conta de água, né? Então, sim, a gente pode formar essas coisas, da questão de, né, vida financeira, sim, calma, mas não na hora que ela deixou a torneira aberta, né? A gente tem que saber a hora certa de cada coisa. Não que não seja válido certos discursos que a gente dê, mas a gente tem que saber a hora certa de dar esses discursos, né? Então, por exemplo, a criança tem um cachorrinho, um bichinho de estimação, não sei, um peixinho, né? E a responsabilidade dela é de limpar o aquário e ela não limpou. E às vezes a gente vem já jogando a responsabilidade e a culpa, né? Falando, porque você não merece mesmo ter um bicho de estimação, porque veja lá, o aquário tá uma nojeira, né? Em vez de falar, eu quero que você limpe o aquário. Ponto. Né? E essa comunicação clara,
vai funcionar na questão da gente ganhar confiança e também na hora da ordem, né? E como você colocou, se a gente não consegue agora isso, quando eles têm 3, 4 anos, mais tarde vai ser mais difícil porque a gente fechou, né, a porta para eles. E como que a gente vai abrir? Vai ser mais difícil, né? Mas vai ser só na base de realmente dar atenção voltada. É todo o trabalho, né, feito quando pequenininho, mas ainda eu acho que no nível muito maior, né? Você que tem filhas mais velhas. Ah, com certeza, como eu já cometi muitos desses erros, eu já, geralmente recuperar é o mesmo processo, mas a gente vai considerando que está conversando com uma pessoa cada vez mais capaz de um raciocínio mais profundo, né? É, de certa forma não, absolutamente, as crianças precisam de regras e limites. Elas esperam de nós essa coerência, essa consistência e essa segurança. Se nós não estamos seguros de que eles vão nos obedecer, confiantes disso, de que é possível isso, mesmo que eu ainda não tenha chegado lá, de que é possível ter essa meta clara, e planos concretos para chegar lá, né? A gente deixa eles numa situação, seus filhos numa situação super difícil, porque eles se sentem inseguros na medida em que eles percebem a nossa insegurança também, né? Porque pensa só, se ela não tá no controle, eu que tenho 3 anos, tô apavorado, porque eu que tô no controle, então. E às vezes a gente não sabe muito bem como lidar com a situação e passa na nossa comunicação uma insegurança de quais são as nossas expectativas, e acaba atrapalhando, dificultando que eles nos obedeçam. Então, assim, quando a gente coloca uma comunicação assim, você me deixa louca, você vai ver, se você fizer tal coisa, né, tal coisa vai acontecer, assim, ameaças vazias, ou assim, aqueles castigos impossíveis, né, porque nós, muitas vezes, por não ter estabelecido um plano claro de como que a gente vai administrar o relacionamento com os nossos filhos, quais são os limites, quais são as regras. Eles querem as regras e a gente é nosso papel, é nosso dever oferecer essa segurança, essa estabilidade na vida deles, né? Então, assim, fica muito difícil se a gente coloca uma ordem e não verifica. É muito comum, assim, isso é muito comum. Esse é uma dificuldade, assim, acho que generalizada, aquela coisa de a gente ver que a criança, principalmente quando está na frente dos outros, né? Ver que a criança está se comportando mal, a gente sabe que a gente tem a responsabilidade de corrigir. Fala, mas a criança não nos obedece, aí a gente não tem um plano para lidar com isso, porque, né? É assim, uma situação difícil para a gente e fica sem uma consequência, fica sem uma verificação se a criança fez mesmo. Quando você fala, junte seus brinquedos. Mas porque eu estou cumprindo um protocolo, se eu sou sua mãe, tem que pedir para você juntar seus brinquedos. E a criança não junta, e fica por isso mesmo. Então, o que eu tô ensinando? Que o crime compensa. Eu posso não obedecer e tá tudo bem. Nessas situações a gente acaba, às vezes, se deixando levar e perde a paciência. Aí tem aquele rompante em algum momento depois de acumular e uma reação violenta, e a gente é violenta no sentido mesmo que seja só psicologicamente violenta, né? E com isso a gente mostra o quê? Que só vale quando a minha mãe tá brava. Né? Só se ela não falou comigo ainda brava, se ela ainda não disse que eu vou ver, ou se ela não falou, quando eu morrer vocês vão me dar valor. Ainda não preciso obedecer. Então, na verdade, muitas das dificuldades que a gente percebe na obediência são um pouco do fruto da nossa comunicação não eficaz, porque a gente não se faz valer, a gente não estabelece as regras e não faz elas, elas valerem. Aqui, eu vi que a Paula e a Elisa estão perguntando sobre castigo, punição, né? O assunto delicado da obediência. Pois é, até antes da gente falar sobre isso, sobre o castigo e a punição,
A gente só precisa colocar alguns pontinhos claros ali. Nessa questão da gente falar, né, de dar a ordem, de quando a gente está formando, a gente não esquecer que vai ter que repetir milhares de vezes, né? Não adianta ficar falando, eu já te falei. Esquece, eu já te falei, né? Ainda mais criança pequena. Aí eles são um HD zerinho, né? Tá sem memória nenhuma. A gente vai formar isso aos poucos. Vai ser repetido, às vezes todo dia, né? Constantemente falando a mesma coisa. Se for preciso, a mesma frase, né? Até que eles vão registrar. Vai chegar uma hora que eles vão demonstrar que entenderam. Ou vai ser pela ação, ou vai ser virando e falando para você, repetindo aquilo que você sempre falou, né? E a outra coisa é quando a gente fazer ameaças, né? Que sejam que seja uma ameaça que de fato se possa cumprir, né? Que não seja assim coisa, por exemplo, você vai visitar os avós só no domingo, mas é quarta-feira ainda e a criança não tá comendo. Aí você fala, se você não comer tudo, a gente não vai na casa da sua avó. Pô, mas você só vai na casa da sua avó no domingo. E tipo assim, é um programa de família. Isso, vocês, todo o ambiente sabe que isso não vai deixar de acontecer, né? Porque a criança não está comendo. Então não adianta a gente fazer ameaça que não vai acontecer e que está muito longe, né? Então, não está comendo, tudo bem, você não quer comer, mas então você não vai ter a sobremesa, que é gelatina, não sei, né? Mas assim, uma coisa imediata que vai acontecer ali, né? E aí, de fato, cumpre, né? Se não comer tudo, não vai ter a gelatina, não vai ter a sobremesa. Então tem que ser algo que vai acontecer logo e que de fato se cumpra, né? Outro dia, a avó dos filhos de uma amiga minha me falou bem assim, eu preciso de ajuda porque eu andei ameaçando as crianças, dizendo que se eles não parassem de gritar, eu ia chamar a polícia. E eu tenho falado isso tanto que, que eu acho que eles não estão mais acreditando. De fato, eles não vão acreditar, né? Ela acho que já falou isso umas 10 vezes para criança, né? Que ela vai chamar a polícia. E assim, e ela não vai chamar a polícia. Então, quando ela fala isso, ela sabe que de fato isso ela não vai fazer, porque né, é algo inviável, né? Então, são coisas que a gente tem que ir cuidando. Se for aquilo que você vai falar, você vai ficar sem, ou não vai acontecer, que seja concreto e que seja imediato, né? Aí sim, a gente falando dos castigos, né, e punições, né? Antes que isso aconteça, né, às vezes a palavra castigo, ela pode soar muito pesada, né, pode soar muito punição, assim. Mas, de fato, na nossa vida, tudo, né, todas as nossas escolhas acabam tendo uma consequência, né? Por exemplo, o meu filho mesmo de 5 anos, ele sempre observa, ele sempre pergunta, por exemplo, como o ladrão ficou preso, né, como alguém, a gente até usa a palavra, foi recluso mesmo a pessoa, para entender que, infelizmente, ele optou por fazer o que era errado e teve uma punição, né? Foi uma consequência da sua escolha. Então, a gente precisa ensinar para as crianças que sim, que as escolhas delas geram uma consequência, né? Então, esse castigo, essa punição, não é porque eu tô com raiva, não é porque eu tô desesperada e não sei o que fazer com você, eu vou te deixar não sei, lá no cantinho do pensamento, né? Não. Você vai sofrer um castigo, vai sofrer uma punição, porque essa é a consequência daquilo que você fez, né? Uhum. Exatamente. E a criança, conforme ela. Muitas coisas. Primeiro tem isso, né? A ameaça de chamar a polícia é mais ou menos como o bicho-papão, né? O homem do saco. Assim, para criança que é tão abstrato. E quando não acontece, né? Eu vou chamar a polícia. Não chamei. Acabou, a criança já sabe. Eu lembro de uma circunstância que aconteceu com meu irmãozinho, que na escola a professora falava que se eles não se comportassem, essa é clássica, o Papai Noel não ia trazer presente. E óbvio que tem crianças mais fáceis e crianças mais difíceis. E o meu irmãozinho ficava avaliando aquilo, assim, né? Tipo, será, né? Quando chegou no ano seguinte, né, eu tinha um menino que não se comportava mesmo. Quando chegou no ano seguinte, ele foi perguntar, a primeira ação dele, né, foi perguntar se o menino tinha ganhado presente. Porque não é possível. Nunca mais funcionou a ameaça, né?
que aquele menino ganhou presente. E realmente, quando você fala, então você não vai ganhar presente de Natal. Geralmente, quando eu testemunho isso, lógico, não vou desautorizar as minhas amigas, nem a pessoa que tiver. Mas depois eu pergunto, você vai deixar ele mesmo sem presente de Natal? Porque você está acabando com a tua autoridade, você está plantando a semente de não ser obedecida com ameaças vãs e com coisas impossíveis. Aí, como a gente espera perder a paciência para castigar, geralmente a nossa tendência é motivada pela paixão do momento, é querer propor castigos enormes. Às vezes, castigos que depõem contra a gente, né? Meu marido às vezes fala, mas eu tô de castigo também, que eu vou ter que aguentar. Ah, vocês não podem fazer, vocês não podem sair. Poxa, mas eu também não sair. Então, realmente, avaliar a situação mais com um certo distanciamento antes de dizer o que vai acontecer, qual vai ser a consequência, é bem importante. Mas em relação ao castigo, a grande questão é a seguinte: as crianças não nascem com o código de o que é conveniente e o que é inconveniente para cada situação instalado, né? A gente leva anos para ir descobrindo comportamento socialmente adequado. Então, antes de castigar, não tem o castigo ideal, o castigo certo, o castigo errado, mas antes de punir, antes de estabelecer uma consequência, a gente tem que saber se a criança foi notificada de que aquilo é errado. É lógico que no fundo, né, a gente tem o senso moral ali, eles geralmente sabem que não se comportaram que não se comportaram bem. Mas ainda assim, quando a criança faz alguma coisa inadequada, a primeira, e eu acho que aquilo merece uma punição, a primeira medida é avisar, ó, aqui está o limite, você não pode bater no seu irmão. Se você, assim, não é uma ameaça no sentido de uma ameaça vã. É estabelecer um limite e explicar que se você ultrapassar esse limite, você vai ter uma consequência. É exatamente isso, é educar para a vida. Porque se a criança não tem, isso não é uma violência, não é uma agressão. Se ela não desenvolve desde cedo essa percepção de que a vida é assim, a vida real é assim, eu vou estar fragilizando a criança. Ela vai ser um adulto com uma expectativa das relações humanas e do que a vida tem para oferecer muito deficiente. E vai sofrer, vai se frustrar muito. Então, quando eu estabeleço limites e faço os meus filhos valerem, eu estou verdadeiramente ajudando o meu filho. Só que fazer esses limites serem, por exemplo, a situação da comida, né? Se não vai ter sobremesa, não vai ter sobremesa. E tem situações em que para a gente é tenso. Eu passei por uma situação com uma das minhas filhas que eu tinha combinado com elas qual era o comportamento esperado numa aula que nós fomos. E a minha filha mais difícil foi testar o limite. E eu falei, bom, se você se comportar assim, o filminho de sexta-noite você não vai assistir. E ela era sexta. E ela não se ela testou, foi testar o limite. Chegou de noite, ela ficou chorando. As outras irmãs foram assistir e ela não. E aquilo me partiu o coração. Eu fiquei me sentindo mais castigada do que ela. Mas pensa como seria ruim se eu tivesse dito, ah, não, me acalmei, né? Passou a situação, assim, a vergonha, se comportou mal, passou a vergonha. Ai, acho que coitadinha, né? Mas todo mundo vai assistir e ela não. Bom, eu tô colocando meu sentimento, priorizando o meu sentimento, o meu bem-estar, o desconforto que eu vou sentir de ver ela aborrecida, chateada, chorando, da frente da educação dela. Então, se eu combinei que não vai assistir, não vai assistir. Se eu combinei que não vai ter sobremesa, assim, ou até mais, né? Até mais, a gente tem uma amiga que, se não comer toda a comida volta igualzinho na hora do lanche. Assim, para minha sensibilidade, isso seria repugnante. Aquela comida fria, aquele tomate requentado no micro-ondas. Mas se eu combinei que não comer toda a comida, o pratinho volta no micro-ondas, o micro-ondas volta na hora do lanche, não vai ter os seus irmãos vão comer o lanchinho, você vai comer o arroz com feijão do almoço. Tem que valer.
E quando acontece, a consequência acontece de fato, não são consequências absurdas, não precisa ser. Então, qual é o castigo certo? O castigo certo é da palmada. Ou o castigo certo é o castigo do pensamento. Castigo certo, consequência adequada, é a consequência que acontece. É a criança perceber que os limites existem e que do mesmo jeito que eu posso empurrar a parede não se mexe. Se a minha mãe falou que o prato vai voltar na hora do lanche, ele vai voltar na hora do lanche, né? Ou eu gosto muito de uma estratégia em relação aos brinquedos, quando a criança já tem maturidade para lidar com isso, que é guardar os brinquedos. Porque a gente fala, eu vou jogar tudo no lixo. Quem que joga tudo no lixo? Meu marido joga, meu marido já jogou e eu fiquei. Mas a gente não joga. Então, se eu avisar de verdade, todo brinquedo que eu achar no chão ao longo da semana, eu vou juntar e vou guardar. E vocês vão ficar 1, 2, 3 semanas sem ver esse brinquedo. Isso é para a criança, que a noção de tempo dela, a percepção de tempo dela é diferente da nossa, isso é sério. Assim, é como o brinquedo sumiu da face da terra. E eu não tô sendo incoerente, vou pegar, daí eu pego o saco e vou passando, né? Vou jogando lixo. Funciona no começo, nas primeiras vezes que eu disser, vou jogar tudo no lixo, pego o saco preto e sai correndo, as crianças vão, não, mãe, por favor, e juntam. Mas eles crescem. E daí, a nossa hostilidade gera rebeldia, porque eles imitam a hostilidade. Se eu sou passivo-agressivo quando eu falo com meu filho, quando eu tiver um filho de 11, 12 anos, eu vou ter uma pessoa passiva-agressiva falando comigo. Se eu falo que vou jogar no lixo e nada vai pro lixo, logo, assim que ele fizer o raciocínio de essa aí não vale, ele não vai sair correndo mais. Vai sair correndo quando ele é pequenininho. É só, assim, uma emoção do momento, né? Lógico que, assim, isso não quer dizer que o cantinho do pensamento ou o quadro de recompensa por bom comportamento ou que a palmada não sejam válidas em determinados contextos, né? Às vezes, quando a criança está recebendo um benefício, uma atenção pelo comportamento inadequado, né? Ela está aprontando, eu estou dizendo para, e tá todo mundo dando risadinha. Às vezes até por constrangimento. Ela tá assim, se sentindo, né, valorizada por estar como. Eu tô me saindo bem aqui, tá todo mundo rindo para mim. Nessas circunstâncias é muito válido tirar a criança de perto. Quando você quer acalmar, a gente conversa, né? O cantinho do pensamento funciona bem. E a proporção. O castigo físico, ele causa, naturalmente, um impacto psicológico grande, principalmente na criança de hoje que não sente dor, não sente desconforto, não sente fome. Não, assim, é uma coisa muito intensa, é muito diferente dos tempos só pensar, eu quero dentista no passado, eu quero dentista hoje, né? A sensibilidade da criança de hoje. Então, quando a gente parte para um castigo físico, aquilo, a gente tem que ter consciência de que aquilo tem um drama, né, para a criança. Isso vai gerar medo. Medo. É lógico que, objetivamente falando, para a formação da personalidade da criança, é melhor ela me obedecer, é melhor ela me respeitar, é melhor ela aprender a respeitar as pessoas, é melhor ela, sabe? Do que ficar sendo um pai permissivo, um pai que não põe limite. Assim, o efeito da criança ter medo de mim não é bom. Mas uma criança que não tem limite é uma criança insegura e que vai sofrer na vida adulta. Então, mas esse medo pode trazer consequências tanto do afastamento que a gente estava falando sobre uma comunicação adequada que não afaste, né? Quanto a mentira. Às vezes olha, eu estou falando aqui da primeira fila de quem sabe o que está falando porque já experimentou. O autoritarismo leva a criança a mentir porque está com medo. Ela está certa? É lógico que ela não está certa. Mas se eu quero que meu filho seja veraz, né? Será que essa é a melhor estratégia? Então, eu acredito que a punição física é para situações
graves, assim, isso assim, são coisas que a criança não vai, e ela não vai esquecer, ela vai te Uhum. contar, tá ali 20 anos, né? Vai te contar da palmada bem dada, se aquilo não for banalizado, evidentemente, né? Se a criança sabe, já, ela sabe o limite, sabe a consequência, e fez o combinado, foi se fizer isso, vai ser essa consequência. Tem que ser E esse coerente, não, né? o não esquecer da palmada também, né? Acontece, a criança sabe diferenciar, ela registra de forma diferente também quando a palmada é dada pelo nervosismo dos pais, porque foi uma reação de nervosismo, e quando foi realmente uma ação corretiva pensada, né? Parece assim Uhum. muito subjetivo falando, mas na verdade eles registram, eles memorizam de forma diferente, né? A gente vê, por exemplo, quando eles estão registrar aquilo por medo, porque sabe que você ficou nervoso, que depois, quando você já, digamos, atinge um domínio, que você não vai mais bater quando está nervosa, mas pela cara de nervosismo, pela sua reação de nervosismo, a criança já põe até a mãozinha no bumbum, já te olha meio assim, porque sabe assim, vixe, agora ela encarnou aquele jeito que ela vai vir com tudo pra cima de mim, né? Então, ou seja, não está causando efeito, né? Ela está com medo, né? E nesse momento ela até vai criar um bloqueio, não vai nem pensar no que você está falando, né? E Uhum. o outro caso, quando, né, é bem pensado, ela já vai pensar antes de fazer, né? Não é nem o medo de levar, de ver você nervosa, né? Ela vai pensar antes de fazer, ou quando fazer, já vai, né, lembrar daquilo que aconteceu e como que ela tem que reagir, né? Mas uma outra ideia que, enquanto você estava falando aqui, eu lembrei, é a gente, num momento de calmaria, né, não sei qual, alguém vai conseguir, às vezes de madrugada, mas a gente conhecendo os nossos filhos, ter uma listinha de mais ou menos alguns castigos que a gente poderia fazer, né? Assim, digamos, quando foi mais, foi meio bonzinho, quando foi médio e quando foi grave a coisa, né? Então a gente tem umas ideias assim, porque daí na hora que a coisa acontece, não é a hora que você vai bolar o castigo, ou que você vai, né, ter a sentença ali. Não, você já tem aquilo meio pensado, né? Então, ou às vezes até se for preciso, em algum momento, por exemplo, o que a criança fez, a gente vai ter que só conversar seriamente ali, né? Nesse momento você já pode até falar, né? Fala, olha, você fez isso errado, né? Aqui, digamos, a punição vai ser a nossa conversa, mas, né? Se acontecer de novo, porque agora você já sabe, a consequência vai ser tal, né? Então a gente já tem bolado, já tem pensado isso, né? E sobre o cantinho do pensamento também, só acrescentando aqui, que já falaram para quantas vezes eu já ouvi algumas pessoas, tanto em livro, como aqui também no Instagram, né? Pessoas que a gente segue falando que a criança pequena ela não pensa coisa nenhuma, né? Não adianta colocar lá no cantinho que ela não vai pensar, né? Ela pensa. E de fato, gente, né? De fato, assim, a criança também depois. Eu vejo pelo meu filho de 5 anos. Quando eu falo para ele, vai pro cantinho do pensamento, vai pro cantinho, né? Não é nem cantinho do pensamento, é cantinho. É o cantinho ali assim. Ele tá super nervoso, não adianta, eu não vou conseguir falar nada para ele naquele momento, né? Ou se não ao contrário, eu fiquei muito nervosa com o que ele fez e eu preciso dar uma respirada. Então, vai pro cantinho, vai. Tá? O 1 minuto, é os 2 minutos que ou ele ou eu precisamos respirar, voltar em si para pensar o que eu vou fazer, né? Quando ele tá muito nervoso, vale muito, muito, porque só de eu falar para ele, vai pro cantinho, ele vai, ele dá uma respirada, quando ele já volta pedindo desculpa. Só que daí eu consigo conversar, consigo falar. Por que você está pedindo desculpa? Né? O que você acha que você fez de errado? Então, às vezes ele não pensou, de fato, porque o cantinho não serve para pensar. Ele não pensou, mas ele se Acalmar, né? acalmou, se deu conta que fez alguma coisa errada, pediu perdão, e aí sim a gente vai conseguir ajustar o ponteiro ali, né? Exatamente. Até o conter fisicamente a criança pequena, né? É semelhante. A criança precisa se acalmar antes de mais nada, né?
nessa idade em que... E assim, a consequência, o castigo, a punição também tem que ser proporcional à faixa etária da criança, assim. Às vezes a gente vê estratégias maravilhosas que se eu for aplicar com uma criança de 1 ano e meio, eu vou me frustrar. A criança não tem maturidade, não tem domínio de si, não tem maturidade cerebral para algumas coisas. É mais fácil distrair, é mais fácil ter paciência. Daí entra o que você falou antes, que é perfeito, de que a gente vai falar 1000 vezes, né? A nossa paciência, mas não é paciência assim, de deixar a criança se comportar mal. É paciência de que ela vai reincidir. Você vai falar para comer, e um dia vai comer, no outro dia pode ser que seja uma luta de novo, você vai falar para juntar os brinquedos, um dia junta, no outro dia você vai ter que falar de novo. É nesse sentido de ter paciência, né? Não deixa para lá, né? Ah, não, quando crescer eu corrijo. Não, né? Não é esse o objetivo, né? E às vezes com criança pequena, eu tenho uma última dica, que é o eu não negocio com terrorista. Que é assim, a gente acaba treinando os nossos filhos para fazer a birra por conta da nossa vergonha ou da nossa impaciência. Se a gente está no supermercado e a criança quer a bala e a gente não quer dar a bala, a gente diz não. E aí a criança chora. E daí a gente, para não passar vergonha, porque tá todo mundo te olhando, e tá todo mundo olhando, né? Ó. A gente vai lá e dá a bala. Qual foi o treinamento que a gente fez? Pra ele chorar na próxima vez. E aí, o que acontece na próxima vez? Se eu não ganhei a bala, é porque eu ainda não chorei o suficiente. Então, vou chorar mais, né? Lógico, com uma criança maior, você até pode fazer um aviso. Tipo, a gente vai chegar em casa e daí você vai ter tal consequência. Mas com uma criança pequena, é um treinamento pavloviano. Se ela venceu na base do terror, vou fazer terror e a minha mãe, né? E às vezes não é, assim, coisas bem simples, assim, por exemplo, eu não gosto de televisão, então a televisão é super controlada aqui em casa, mas se eles estiverem me perturbando, eles sabem que, ai, tá bom, então, assim, eles demoram anos para conseguir expressar isso, né? E a minha mãe um dia olhou e falou, você já percebeu que eles fazem terror para você ficar estressado? E dizer, então tá bom, então tá bom. Nossa, eu tô treinando eles para fazerem terror na minha cabeça. Bom, tá aí o meu exercício de fortaleza, de vou sustentar que, bom, vou passar vergonha no mercado 1 vez, 2 vezes, e na terceira meu filho vai estar mais bem educado. Ou se correu para a rua, então vou voltar para casa e volto para casa, né? É assim, ser consistente algumas vezes nos ajuda a vencer grandes batalhas, mas ceder e negociando com o terrorista, eles vão fazer um terror cada vez maior. É isso aí, Manu. Bom, eu acho que a gente conseguiu colocar os pontos, né? Como eu comentei no começo da live, a gente teria muito mais coisa, a gente tinha muito mais exemplos concretos para a gente trabalhar aqui e falar sobre esse assunto, mas não dá, a gente tinha o propósito de fazer em meia hora, a gente já está quase chegando a 1 hora aqui de live, de novo. Então, bom, como sempre, a live vai ficar compartilhada 24 horas, né? A gente vai depois, eu acho que essa, graças a Deus, a gente não vai precisar editar muito, que ela ficou boa. Mas a gente sempre procura dar uma melhoradinha para disponibilizar depois para vocês o link do YouTube, né? Mas fiquem atentos, porque assim, como está dando muito pano para manga esse assunto de obediência, né? A gente está preparando um material muito bacana para vocês, tá? Vai estar bem estruturadinho, com dicas mais práticas. A gente também vai colocar mais por faixa etária, porque né, tem gente pedindo às vezes dica para adolescente, então como que a gente vai trabalhar nessa faixa etária? Então a gente está organizando esse material. Fiquem atentos, que em breve a gente coloca as informações para vocês, tá bom? Por enquanto, a gente se encontra na quinta-feira que vem, às 22 horas. E muito obrigada mais uma vez, Manu. Boa noite a todos. Obrigada, Rafa. Boa noite.